Muito bom dia, shalom, oh glória, segunda-feira, mais um dia. Vamos examinar a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Você quer que eu te espero? Eu consigo te esperar. Pega a sua Bíblia ou abre seu celular no aplicativo, não sei. Pode abrir aí. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ela transforma a nossa vida. E acordar cedo, nesse dia 14 de abril de 2025, e poder falar com o Senhor, e poder ouvir o Senhor através da palavra de Deus, isso é muito bom, isso é necessário. E isso nos dá um norte, isso nos dá um caminho para seguirmos nesse dia. Cada dia é uma missão, cada dia é uma luta, uma batalha. E cada dia o Senhor precisa nos conduzir, precisa nos guiar para que possamos estar direcionados, estar centrados, estar focados no alvo que é o céu, que é o Senhor Jesus, que é a paz, que é a longanimidade, que é a fé, que é a temperança, que é o caminho para a eternidade. Vivemos a um propósito, e esse propósito é servir ao Senhor, adorar ao Senhor e viver de acordo com seus princípios. Vamos ler então? 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13 também. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e todas essas coisas juntos, mas o amor é o maior. Boa palavra esta. Vamos refletir um pouquinho, mas vamos refletir pedindo para o Senhor nos revelar essa palavra, o Espírito Santo. Vamos pedir uma oração de súplica. Você pede comigo? Aleluia. Vamos lá então. Espírito Santo de Deus, amigo Espírito Santo, coloca nós em comunhão com o céu, com o Senhor Jesus, com Deus. Tu és a força de Deus, Tu és o Deus habitando em nós. Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu. Senhor Jesus, sentado à destra direita de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Deus eterno, o grande eu sou, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a brilhante estrela resplandecente da manhã, lírio dos vales, raiz de Davi. Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso resgatador, aquele que verteu sangue por nós no duro madeiro da cruz, quando às 15 horas, nona hora judaica, consumou, rasgando o véu de baixo acima, nos fazendo reis e sacerdotes diante de Deus, dando o direito da salvação, e ainda ascendeu aos céus, e quando foi, enviou o teu Espírito Santo, o Deus Espírito Santo que habita o homem, habita a mulher nos dias de hoje, dando guia, dando instrução, dando sabedoria, dando conhecimento, revelando a verdade. E como Tu és a força de Deus, o mover de Deus, Tu és o Deus em nós. Revela esta palavra. Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13, onde diz que a esperança, apesar de ser boa, de ser necessário, de ser uma virtude, pois aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, andarão, correrão e não se fatigarão. Suas forças se renovarão a cada manhã, pois tem a esperança no Deus que tudo pode, no Deus onisciente, onipresente, onipotente, no soberano. Ainda assim,
ela não vai durar para sempre. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar até Deus. Pois também é uma grande virtude, pois também é necessário, pois sem fé não alcançaremos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Abraão, pai da fé, só chegou a Deus, só agradou a Deus através da fé. Por fé, saiu de suas parentelas, movendo através de uma palavra ouvida do céu, acreditando que era a voz de Deus. Por fé, Abraão viu promessas, viu milagres, saiu para uma terra estranha, acampou, morou em cavernas, habitou em tendas, acreditou na promessa e foi pai de nações. Aleluia! A qual nem as estrelas nem a areia do mar poderia ser contado. Assim é a herança de Abraão. Aliás, somos nós essa herança, fruto dessa promessa, fruto dessa palavra. Mas ainda assim, a fé não vai para a eternidade. A fé nos leva até Deus. A fé nos apresenta a Deus. A fé traz para nós os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Pela fé. Pela fé, Abraão ofereceu o teu filho Isaque em holocausto, obedecendo uma voz e um comando do Senhor. Pela fé ele tinha a convicção que Deus proveria o cordeiro para aquele holocausto. Pela fé ele achou que mesmo que ele haveria de sacrificar o teu filho, o Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, poderia trazer de volta a vida. Ele na madrugada foi para sacrificar. Ele não esperou o dia amanhecer para obedecer a voz do Senhor. E ele foi, sem avisar sua esposa, sem alaridos, sem reclamar, sem murmurar, sacrificar o teu próprio filho. Porque ele tinha esperança no Deus que servia. E ele sabia no Deus em que ele servia. E pela fé se moveu. Pela fé chegou ao local de ofertar em holocausto o seu próprio filho. É louco isso, né? É, pela fé. Pela fé, os mártires, no tempo da igreja primitiva, morreram, viram seus filhos morrer, seus entes queridos, por não negar a Jesus. Pela fé. E alcançaram a vida eterna. Alcançaram sua salvação. Com essa esperança e com essa fé. Mas diz essa palavra de hoje, esse recado de hoje, Coríntios 13, versículo 13, que a fé é importante, que a esperança é importante, mas não vão para a eternidade. E aí, uma palavrinha que todos pronunciam, que todos falam, uns de fato, de coração, e outros só da boca para fora. Amor. O que é o amor? Deus
Deus é amor. Deus é amor. Deus é a essência do amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o amor. Diz a palavra que o amor cobre uma multidão de pecado. Que o amor cura, que o amor liberta, que o amor salva, que o amor restaura, que o amor renova. Amor também, segundo a palavra, é fruto do Espírito Santo, do Deus habitando e produzindo esse fruto em cada ser que o aceitou, em cada mulher, em cada criança, em cada homem, em cada adolescente que aceitou o Espírito Santo, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, confessou, e assim recebem automaticamente o Espírito Santo que passa a habitar o corpo humano. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita vós? E se habita vós, ele produz o 9 fruto. É o fruto do Espírito Santo, que é 9, não é plural, é singular. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, se eu tenho o Espírito Santo habitando a mim, ele produzirá esse fruto, que é paz, fé, gozo, temperança, benignidade, amor, domínio próprio, e por aí vai. Mas vamos destacar o amor. Ainda que aquelas pessoas que te maltratam, que te julgam, ainda que aquelas pessoas que te abandonam, e você olha para ela com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar de benignidade, com um olhar de esperança, com um olhar de alegria, com um olhar de paz, com sentimentos profundos no amor. E aí você intercede por essa pessoa, você perdoa essa pessoa, você ama essa pessoa, você conduz essa pessoa ao único e digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, majestoso, soberano. Você diz a essa pessoa: Jesus te ama. E você cumpre o mandamento, a qual Jesus mesmo disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu te amo, como eu vos amo. Isto não é da carne nem do sangue, isso não provém de nossas forças, de nossas vontades, porque de nós nada somos, não há nada bom em mim, mas aquilo que o Senhor produz em mim, aquilo que o Espírito Santo produz em mim, esse fruto vão acessar, vão colher, e isto é um depósito que o Deus, Espírito Santo, faz em nós, fez em mim, e assim eu posso amar com este amor que não é meu, mas está em mim, que não provém de mim, mas está em mim. E esse amor é o fruto que vai para a eternidade. Pois ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada aproveita. Ainda que eu dê minha vida por alguém, se eu não tiver amor, de nada aproveita. E o que é o amor? É o próprio Deus. Deus é amor.
Jesus. Espírito Santo, toma o teu lugar de habitação em nós. Toma esse lugar. Encha com a tua plenitude cada espaço. Não deixa nenhum espaço vago. Nos enche, nos capacita, nos direcione, nos guie, nos ensine e frutifique esses frutos em nós, principalmente esse fruto do amor, para que possamos amar incondicionalmente ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, que possamos amar a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus preceitos, as Tuas ordenanças, que possamos amar, meditar na Tua palavra de dia e de noite, que possamos amar, Te louvar, entoar hinos de louvores e adoração a Ti, que possamos amar, Te adorar, e Te adorar em espírito e em verdade, que possamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança, que possamos viver no amor, viver através do amor, viver para o amor, que possamos amar o nosso próximo. E quando diz amar o nosso próximo, estamos em tantos lugares, vamos a tantos lugares, e muitas das vezes o nosso próximo não é filhos, esposa, esposo, namorado, namorada, irmãos de igreja. Muitas das vezes o nosso próximo, no momento ali na condução, é alguém que às vezes pisa no nosso pé, alguém que de alguma forma quer nos atrapalhar, ou que constrange de alguma forma. Ainda assim temos que amar. Então ensina a nós a amar. Às vezes dirigindo, pilotando, alguém que nos fecha no trânsito, que buzina, que faz alguma coisa que nos constrange, que pode nos irritar. Ainda assim temos que amar. Temos que olhar com um olhar de amor, um olhar através do teu olho, Espírito Santo. Nós precisamos praticar a palavra, praticar tudo que tens nos ensinado, tudo que tem frutificado em nós. Ensina-nos, Senhor, na manhã desse dia. Às vezes no trabalho, aquele amigo, aquela amiga que quer nos ofender, que quer nos desprezar, que quer um olhar altivo, arrogante, prepotente, nos ferir, nos machucar. Ainda assim precisamos amar. Ainda assim precisamos olhar com a ótica do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Olhar segundo a palavra, lembrar que somos servos teus, que nascemos não do sangue, não da carne, não da vontade do homem e da mulher, mas da vontade do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, que somos servos do Senhor e que temos uma esperança e uma fé de morar na eternidade. Muitas das vezes, esses hoje que nos ofende, esses hoje que nos quer machucar com palavras, com ações, e de alguma forma, o Senhor também ama, o Senhor também veio para eles, o Senhor também morreu na cruz por eles. E eles vão conviver conosco lá no céu. Então por isso precisamos amar. E o Senhor disse: um novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu intelecto, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo.
se resume os 10 mandamentos. Assim, Senhor, na manhã desse dia, sou grato pela revelação da tua palavra. Sou grato por sentir a Ti aqui. Sou grato por amar e ser amado. Me sinto amado por Ti. Me sinto protegido com esse amor. Me sinto guardado nesse amor. Me sinto abastecido nesse amor. Me sinto com as minhas forças revigoradas, restauradas, impactada com esse amor. E desejo andar nesse amor nesse dia de hoje. Caminhar nesse amor nesse dia de hoje. E amar. E ser amado. Sou grato por tudo isso. Sou grato pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação. E por ter me amado de tal maneira, de maneira loucamente. Assim quero interceder pelos meus filhos, meus pais, meus irmãos, irmã, neto, neta, parentes, parentesco. Quero interceder, por favor, da minha futura esposa que está se preparando para mim. Uma de tuas filhas que te ama, que te serve. Quero clamar por todos os meus irmãos nos 4 cantos da face da terra, doméstico da fé principalmente. Os irmãos e irmãs da Igreja Monte Sinai, Igreja Betel, Prédio, da Igreja Vale da Bênção, da Igreja Aras. Ah, Senhor, visita cada servo e cada serva seu, que fizeram profissão de fé, que reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. Clamo também para todos que estão me ouvindo, todos que vão me ouvir, que possam te receber, que possam te aceitar o amor em pessoa, a essência do amor. Tu és Deus, tu és a essência do amor, o amor provado pela humanidade, pois não mediu esforços para provar este amor, e por isso sou grato. Te louvo, te glorifico, te exalto, te engrandeço na beleza da tua santidade. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. E tudo isso eu faço no nome que é sobre todos os nomes, exaltado sobremaneira por ti, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.